algumas coisas que não ficam claras aí. Qual é o papel do... Porque você tem o GAECO aí, você tem a Polícia Civil, você teve no começo aí tentativas de atrapalhar as investigações, tem o Ministério Público Estadual. Essa dificuldade, depois tem a Polícia Federal entrando aí com o Sérgio Moro e tudo aí. Quem é que fazia, que tipo de jogo fazia cada um dessas forças? Bom, os crimes de polícia no civil, no Rio de Janeiro, na verdade, o homicídio no Rio de Janeiro é investigado por uma delegacia especializada, que é a Delegacia de Homicídios, que recebeu muito investimento em determinados governos aqui, fizeram uma coisa meio para imitar CSI, tem muita gente boa lá, mas nesse caso específico, na verdade, não nesses casos específicos da Marielle, mas em outros casos em que tem envolvimento de matadores profissionais, eles deixam muito a desejar em muitos casos. O caso da Marielle é um bom exemplo. Foi feita uma investigação, um inquérito bastante robusto até, e que foi desmembrado em várias partes. Estranhamente, isso foi desmembrado junto com o Ministério Público. Então, a investigação de Marielle, ela se desdobra em peças que são extraídas e aí vira uma operação que é a Intocáveis, que o nome já é muito sugestivo, porque que era Intocáveis, né? E aí é a primeira investigação, o primeiro trabalho que eles fazem direto em Rio das Pedras, que vem a ser o reduto desse grupo paramilitar que se ganhou o apelido de escritório do crime. E nesse grupo fazia parte Adriano da Nóbrega, que já é uma pessoa bastante conhecida, um capitão que foi do BOP, um oficial do BOP, treinado no BOP, foi desde novo, entrou para a Polícia Militar já para aquela formação de oficiais, virou um oficial do BOP, acabou afastado do BOP por suspeitas de ligação com o jogo do bicho, com a máfia do jogo no Rio de Janeiro. Depois ele acabou, de fato, expulso da Polícia Militar em 2014, levou muito tempo, porque se comprovou a relação dele com o jogo do bicho, com a máfia do jogo, né? A contravenção fica muito leve quando a gente fala assim, e esses grupos eles são muito ligados a assassinatos, domínios territoriais, enfim. Então, e eles precisam do braço armado para manter esse poderio, né? O escritório do crime ele funciona dessa maneira, né? Ele funcionava prestando serviços para banqueiro de jogo do bicho e acabou prestando serviços diversos, né? Nesse mercado de assassinatos a solto. Tá. Então, assim, a Polícia Civil faz uma investigação com a Delegacia de Homicídios, com um promotor acompanhando, com promotores acompanhando, esse grupo especializado que é o GAECO, começa a fazer esse acompanhamento. Mas o que a gente vê em 2018, o crime acontece na noite de 14 de março de 2018, e esse desdobramento, essa investigação, ela vai acontecendo num período em que o Rio de Janeiro está sob uma intervenção militar, né? Que foi um decreto do Michel Temer à época e que começa em fevereiro, final de fevereiro, dia 16 de fevereiro, alguma coisa assim. A Marielle e o partido dela, o PSOL, eram contrários, eles chegaram a fazer pedidos na justiça para que isso fosse suspensa, essa GLO aqui no Rio de Janeiro. Isso não aconteceu. E a Marielle ela é assassinada exatamente no meio da GLO, no meio não, no início, né? Ela é assassinada praticamente um mês depois do Estado estar sob intervenção militar, com o Braga Neto comandando, né? Tinham vários generais, mas o principal general, o general interventor, era o Braga Neto. Então, nesse período, as polícias do Rio de Janeiro, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, e dentro da sua estrutura da Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, estavam sob o chapéu do Exército, né? É curioso a gente falar sobre isso, mas o fato é que a investigação se desdobrou durante um ano inteiro, o Bolsonaro foi eleito, sem que nada chegasse próximo a ele, e quando chega a véspera de completar um ano dos assassinatos, eles vão lá e prendem o Rony Lessa, vizinho do Jair Bolsonaro e do filho Carlos Bolsonaro, então vereador até hoje, no Vivendas da Barra, né? Então, tem muita ponta solta nessa investigação. Então, o Braga Neto que chama atenção, porque ele, um mês ou 2 meses depois, ele disse que já tinham informações sobre quem deu a ordem. Depois ele se cala e depois ele se torna o chefe da Casa Civil
do Bolsonaro, e o Vilas Boas Corrêa dá aquela frase fantástica lá, que devemos a democracia ao Sérgio Moro, ao Bolsonaro e ao Braga Neto. Agora, Sim. deixa eu pegar aqui uma observação do Davi. Ele disse que a teoria nossa é que essa intervenção teve um papel central, a ideia seria melhor a intervenção. Agora, ele disse que hoje falam que queriam matar a Marielle desde dezembro de 2017. Era antigo essa... Não, na verdade, esse grupo é altamente profissionalizado, tá? Esses caras que trabalhavam, né? Esses matadores do escritório do crime, eles são pessoas que foram altamente treinadas, inclusive alguns deles eram do próprio Batalhão de Operações Especiais, então eles tinham treinamento para lidar com essas situações, eliminar pessoas que estivessem cometendo algum crime ou em situações complexas. Enfim, alguns deles se desvirtuam disso e começam a trabalhar paralelamente praticando assassinatos, né, a soldo. É muito estranho, realmente, tudo que aconteceu. É mais estranho ainda você ver que os desdobramentos, a investigação ela segue muito engessada até a eleição. Acredito que se isso saísse antes, poderia, sem dúvida, interferir no rumo, né, da eleição. O fato é que é muito difícil para explicar, e até hoje ninguém explicou isso direito, é que como essa relação se deu, a família não era apenas o vizinho, você não tinha apenas esse sargento PM, Rony Lessa, vizinho dos Bolsonaro. Você tinha uma relação já anterior do Adriano da Nóbrega, então o capitão Adriano, com o Flávio Bolsonaro, com a própria família. O Bolsonaro, em mais de uma ocasião, já eleito, já presidente, o trata como um herói, né? E um cara que foi expulso da polícia militar por uma série de problemas. E vinha tentando voltar, né? Porque a gente tem essa questão aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, se você for analisar, isso é um cenário meio parecido em outros lugares do país, em que policiais que acabam expulsos conseguem entrar na justiça e retomam seus cargos. O Adriano estava em vias de conseguir isso, né? Olha isso. O Adriano estava em vias de conseguir isso. Já tinha um nada a opor da própria Polícia Militar. Então, se a Marielle não tivesse acontecido daquela maneira ali, eu acho que ele já teria voltado para a Polícia Militar. Enfim, ele acabou morto também, também numa situação controversa, em que não se explica exatamente. Ele foi cercado numa casa isolada, numa área isolada, por 70 homens do Batalhão de Operações Especiais da Bahia. Então, se quisessem realmente prendê-lo, bastava fazer um cerco e deixar que acabasse a comida, a água, e até o ponto em que ele poderia ser pego com vida, né? Se interessa ou não é outra história. Até é bom chamar a atenção que, num certo momento, o Bolsonaro começou a fazer propaganda das milícias, que tinha que levar as milícias para outros lugares do país, porque elas reduziam a criminalidade. Eram coisas muito ostensivas, né? Essa ligação dele. Eles sempre defenderam abertamente isso, né? No parlamento, inclusive. O filho, o Flávio, aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e o pai lá no Congresso. Ele fez defesas, isso está gravado, basta fazer uma busca, você vai encontrar eles fazendo defesa de grupos paramilitares e achando isso como se fosse um termo até que se usava na própria Colômbia, né? Erradamente, depois eles viram o que deu lá, que era Autodefesas Unidas, como se as pessoas tivessem se unido em defesa contra o inimigo em comum, que era o narco, né? O narcotráfico. O que a gente foi vendo com o tempo é uma associação, esses grupos, com policiais corruptos, que já ganhavam dinheiro também extorquindo traficantes, começaram a dominar territórios e aí passaram com o domínio do território, a cobrar taxas para que você faça qualquer atividade lá. Ou seja, eles dominam uma área, armados, pela força das armas, e aí passam a impor os impostos deles. Ou seja, é mais ou menos o piso da máfia italiana, né? Só que pago a grupos paramilitares formados por policiais. Hoje eles dizem que não tem policiais nessas histórias, as milícias diminuíram o número de policiais, mas não é verdade. Você tem o peixe pequeno, que você vai ver no narcotráfico também, o cara que está ali na boca de fumo ou orbitando aquela economia ali, mas por trás você tem que ter um esquema muito grande com gente com dinheiro, com financiamento, enfim. É muito complexo. E acabou se tornando aqui no Rio de Janeiro um problema ainda maior, porque eles se tornaram grandes currais eleitorais, né? E eles negociam voto, eles negociam entrada de candidato. Complexo. O Rio das Pedras é um tremendo de um exemplo
do que a gente vê em termos de micro para o macro no país inteiro.